Semana passada, a Ferrari Enzo 2003, chassi 135262 da coleção de Phil Bachmann, foi leiloada pela Meccan por nada menos do que 17,8 milhões de dólares, dá mais de 93 milhões de reais. Mesmo a gente considerar a quilometragem quase zero, que era 649 milhas, daí 1044 km, e também considerando a cor de Halo Modena, que é comum para o universo Ferrari, mas é excepcionalmente rara para Enzo, vai dali menos de 10% da produção oficial, fora toda aquela polêmica de quantas Enzo realmente foram feitas. Ainda assim, pessoal, a gente está falando de um valor completamente inimaginável para uma Enzo. A gente está falando aí de algo mais de 3 vezes superior ao valor mais alto já atingido por uma Enzo na história. E o mais importante, isso subverte aquela hierarquia dos titãs da casa, né? Coloca a Enzo acima do histórico dos valores, por exemplo, da F50 e da F40 mais caras já vendidas. A F40 mais cara foi negociada em agosto do ano passado pela Sotheby's. Era uma F40 LM Michelotto, ou seja, um carro de competição, 11 milhões de dólares. E a F50 mais cara foi vendida nesse mesmo leilão da Enzo por 12 milhões. E aí, se você de repente achou que isso foi um acidente isolado, bom, o leilão dessa semana também da RM Sotheby's em Paris mostrou que não, porque uma Enzo novamente superou uma F50 no evento. Ok, o valor não foi tão elevado, mas ainda assim está falando de 8,1 milhões de euros contra 7,5 milhões de euros. O pai da F40, 288 GTO, a minha Ferrari favorita dessa era, vamos dizer assim, moderna da Ferrari, foi arrematado por 5,8 milhões de euros. É claro que esses leilões dessas Enzo sacudiu todo o universo dos carros esportivos exóticos, o que a gente chama de Youngtimer, que são aqueles clássicos modernos fabricados entre os anos 90 a primeira década ali dos anos 2000. E a expectativa, pessoal, é que essas reverberações acentuem o movimento que já está em andamento, que é a rampa de valorização das Ferrari aspiradas nessa mesma época aí, Seja V12, como uma 575 Maranello, uma 599, ou mesmo as V8, a 360, 430 e, lógico, a 458, que tem um pouquinho mais de 10 anos. Eu não preciso nem dizer, F12, especialmente as Tour de France, vão já em direção à Lua. Mas agora o que o mundo está tentando farejar são os modelos que têm mais ou menos essas características, mas que estão ali meio fora do radar. E claro, não só do universo Ferrari, E a prova, pessoal, de que esse movimento de hipervalorização da juventude desses super e hiper carros pegou todo mundo no contrapé, aconteceu no leilão que rolou da exemplar final da Daytona SP3, uma Tailor-Made, que foi arrematada por 26 milhões de dólares, também no leilão da RM Sotheby's em agosto do ano passado. Pessoal, pra você ter uma ideia, a projeção dos organizadores lá para essa SP3 era de 3 milhões e meio de dólares. Erraram por um fator de mais de 7 vezes. E a gente muito graúda, muito experiente que costuma projetar esses valores. No universo Ferrari você só via números como esse, 26, 30 milhões de dólares, em carros como a 250 GTO, a Short Wheelbase, entre outros carros de corrida ou com um histórico íntimo de competição. E embora, beleza, a SP3 é um hipercarro novo, ela tem justamente as características mais desejadas desses supercarros de Youngtimers. Então a gente tem um motor aspirado girador, nesse caso o F140HB, que inclusive nasceu lá na Enzo, Só que aí na SP3 uma versão de 855 cavalos. Agora, diferente da LaFerrari, a SP3 não tem nada de sistemas híbridos, A pegada raiz, o design retrofuturista, aquele aceno, aos esportes protótipos dos anos 60. Ainda assim, 26 milhões, olha, acho que ninguém esperava, nem mesmo os tubarões mais experientes. E considerando o cenário como um todo, nem dá para chamar de uma exceção, por exemplo. Teve ali uma disputa emocionada de bilionários nesse leilão em específico. Então, com tranquilidade, a gente já pode dizer de maneira oficial que esses super esportivos e hiper, também Youngtimers, já entraram na valsa das Ferraris mais cobiçadas dos anos 50 e 60, que são os grandes medalhões aí. Esse assunto pode parecer, pessoal, um pouquinho de papo chapéu Panamá demais, para o entusiasta típico, mas presta atenção, porque isso não move só as placas tectônicas só das Ferraris, ou mesmo desse mundo exclusivo de super esportivos, porque na verdade, gente, tudo isso já faz parte de um movimento de excesso de demanda bem mais amplo, de desejo, de especulação, que está atingindo todo o universo de esportivos jovens, exatamente como aconteceu já no passado com os clássicos dos anos 60. E sim, isso atinge os carros bem mais mudanos. Por exemplo, no ano passado, nos Estados Unidos, a gente teve o Integra Type R 2001, que foi vendido por 204 mil dólares. Você faz a conversão,
dá R$ 1 milhão lá nos Estados Unidos, sem impostos, sem outros encargos que você teria se você trouxesse esse carro para cá. Então é evidente, gente, que as reverberações, né, desses fenômenos, infelizmente chegam, ainda que amortecidas em médio prazo, nos esportivos do nosso mercado que já foram mais acessíveis, como um Civic SI, o 350Z. E lógico que isso tem frustrado muita gente, né, vendo o sonho ficando cada vez mais caro e distante. A questão é o seguinte: antes, esses carros eram objetos de disputa de um trio clássico: colecionadores, aqueles entusiastas que buscam um ou mais de um brinquedo na garagem, 3, 4 ali, né, entre carros originais e modificados, e os negociantes. Era sempre ali essa tríade, né? Isso valia até para super esportivos, né? Por exemplo, quando a 458 Itália chegou no mercado, a 355 era um carro de nicho. O público realmente super carro não queria saber. Dá até um arrepio falando isso, mas a 355 era considerada uma Ferrari velha para essa turma, né? Então era negociada a uma fração do que a gente vê hoje, né? Hoje todo mundo quer uma 355, né? Então a gente está vendo, pessoal, na verdade é uma mudança cultural. Uma nova mentalidade, né, entrou nessa dança, que já rola faz muito tempo no mundo dos exóticos clássicos. Esses carros são negociados lá em Pebble Beach, Vila d'Este, né? Que é o quê? A visão de esses esportivos, só que agora mesmo jovens, são investimentos, influenciando a forma como colecionadores, entusiastas, negociantes, toda essa turma vai começar a ver, conservar e guiar e negociar esses carros com outros olhos. E mesmo você, entusiasta, que não está dando a mínima desses leilões, não tem nem ideia de que é R.M. Sotheby's, Gooding Christie's, nomes estranhos para você, você está sendo sim influenciado direto ou indiretamente, porque a educação financeira, o interesse em fazer o dinheiro trabalhar por você e não perder capital, é algo que está espalhado na sociedade hoje. Por exemplo, se você pegar a B3, hoje a gente está falando aí de mais ou menos 5,5 milhões de pessoas registradas. Isso aí vai dar umas 10 vezes mais do que em 2017. Então a visão de investimento está espalhada na sociedade. E o que acontece? A visão do carro de nicho como investimento começou a afetar profundamente a cultura automotiva de forma geral. E nem todas as consequências foram ruins, mas algumas são sérias e danosas e acabaram meio que viciando o meio. E sim, aí nesse caso faz bastante mal, e eu vou trazer para você alguns desses pontos, né? Então fique com a gente até o final. Esse papo está esquentando, vai ser muito bom, vai fazer muita gente refletir, e eu quero que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos antimobilistas e entusiastas, e também comente aí na área de comentários do vídeo com a sua opinião, né? Então pega aí um café quentinho e bora para esse bate-papo. E aliás, se você não é assinante do canal ainda, seja um assinante e também considere ser um membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos, e também você vai me ajudar muito a produzir mais vídeos por aqui. Primeiro ponto, pessoal, vamos começar colocando os pingos nos is. Os carros esportivos de todas as eras, de maneira geral, compartilham quase todas as características do que se chama aí no mundo dos investimentos de ativos alternativos, como whiskies raros, cavalos de sangue nobre, obras de arte, relógios de alto luxo de produção limitada, né, esse tipo de coisa. E que características são essas que eu estou falando? Bom, a primeira é a relação entre escassez e demanda, que levou a uma verticalização da valorização. E no caso do carro antigo é mais grave ainda, porque só, por exemplo, 1.500 unidades foram fabricadas de um Carrera RS 2.7 lá na época, né? Nunca mais vai ser feito. E aí você joga nessa conta um monte de carro que se perdeu em acidentes, em enchentes, em incêndios, enfim, dentre outros reveses da vida. Mas é um carro que praticamente todo entusiasta sonha em ter na garagem. E mais do que isso, é uma demanda emocional, uma direta ao coração num público bem fiel e apaixonado, né? E isso, pessoal, não vale só para medalhões. Vale para carros que são medalhões de nichos mais acessíveis, ou que já nem mais são tão acessíveis. Um Maverick GT, um GT Malzone, falando de nacionais, né? JDM, um GTR R34, cara, até um Toyota Sora, que sequer é um esportivo, mas tem aquela mesma plataforma do Supra, começa a ser agitado, vamos dizer assim, por esse movimento, né? Então, são motivações diferentes, são públicos diferentes, são poderes aquisitivos diferentes dentro do mesmo universo, que tem até rixas entre si, né? Peseira ou paleira, não sei o que, mas o barco é meio que o mesmo, todo mundo é meio que afetado por essa tônica, né? E lógico que esse contraste entre oferta e demanda vai levar o preço para cima, vai tirar o sonho de alcance de muita gente. Agora, nem tudo é má notícia, né? Um colateral positivo, por exemplo, é que esses carros, de forma geral, eles acabam sendo muito mais preservados por gente que vai ter um poder aquisitivo um pouquinho maior, né? E vai ser preservado com mais rigor. Olha, se olhar para o passado, quantos GTI Azul Mônaco não foram perdidos, socados no chão, em racha, até esfarelado como um carro de uso, que ninguém queria saber disso. Vamos lá, né? Fim dos anos 90 ali, meio dos anos 90, era um carro velho, né? Aliás, anos 90, a coisa mais normal era você trocar um Dojão, um Maverick por uma bicicleta, por um fogão, e a molecada
aproveitava, porque tinha gente já desde aquela época que sonhava com isso e pegava esses carros, arrepiava, moía, enfim, foi a alegria e o caos lá de quem viveu a época, né? Então, e junto, pessoal, com esse colateral positivo, né, de você ter donos mais zelosos, com um poder aquisitivo maior, é que vem o incentivo para uma indústria de peças de reposição. Para esses carros isso é fundamental. Isso só vai existir se você tem um mercado com poder aquisitivo para isso, porque as peças não são baratas de produzir, você tem um volume reduzido, né, de clientes em relação a um carro atual, é um negócio mais nichado, mas é igualmente complexo de produzir. E aí quando você tem um amadurecimento do mercado nessa direção, você vai ter, por exemplo, olha o mercado de Mustang, de Porsche 911 de Alfa Romeo 105, né, como a minha Alfinha GT AM, né? Cara, você consegue fazer um carro desse praticamente do zero, porque tem tudo, cada painel de carroceria, né, paralama, capô, tampa traseira, de materiais como fibra de carbono, ou mesmo de lata ou alumínio, frisos, lanternas, borrachas, emblemas, você acha tudo. E agora, né, com esse advento de impressões de componentes plásticos, uma coisa que bacana que aconteceu é que muitos carros dos anos 90 também estão sendo salvos com possibilidades mais flexíveis, né? Antigamente, você não ia ter uma coisa como uma saidinha de ar de painel de cadete GS ou detalhes de calibre ali sendo feitos porque eram impossíveis. Você precisava, plástico injetado é uma coisa industrial. É diferente você ter um friso metálico que é feito ali por um artesão, né? Ou um painel ali de carroceria que você faz com fibra de vidro, né? Um artesão também faz isso, né? Um funileiro vai ali usar uma roda inglesa, um cara muito experiente vai conseguir fazer um painel até de alumínio, né? Agora essas coisas de plásticos eram bem mais complicadas e a tecnologia ajudou, né? Agora, só para não me perder aqui, outra característica de investimento alternativo que a gente tem nesses carros, né? Além da demanda que eu falei, você tem um drive, né? Você tem uma distinção social ali que motiva o pessoal, né? E para o apaixonado raiz, né, que é o cara ali que gosta disso mesmo, que vem de sangue, veio da infância, né, isso está dentro dele, né? Agora tem gente que está entrando no meio desses carros em busca de quê? De projeção, de imagem diferenciada, de sucesso, sofisticação, né? É o que faz muita gente, por exemplo, procurar no mundo dos relógios aquele Richard Mille, que eu nem gosto muito, mas enfim, associa-se aquela coisa do sucesso, né? E também outro motivo, por exemplo, pode ser você buscar um pertencimento, né, uma confraria que vai te permitir um network específico, diferenciado, né? Por exemplo, a gente vê isso no universo do Motor Grid, entre outros clubes, né? E, é claro, aquela motivação de influencers, né, buscando ali popularidade viral, que aí explica porque você vê um monte de influencers buscando Supra, Skyline, mesmo sendo caras totalmente leigos em carros que até ontem eram completamente desinteressados por esse universo da cultura automotiva, né? Agora está todo mundo procurando. Então são motivações diferentes, mas todas elas convergem para a busca do carro. Uma outra característica é a profissionalização da compra e venda. No Brasil a gente está ainda meio que engatinhando, né? Mas no mundo a gente tem índices que estão dedicados a acompanhar a valorização média dos modelos. Então você vai ter o REG, você vai ter o da Hagerty, tem o DOX, né? O DOX, Deutscher Oldtimer Index da Alemanha. E aí com isso você tem uma metodologia cada vez mais refinada e assertiva de valor desses carros com vários critérios, de conservação, de raridade, de histórico de documentação. E aí você começa a ter o quê? Um histórico com rastreabilidade do valor desse carro ano a ano, né? E aí com todo esse refino você consegue ter uma previsibilidade futura, que é algo interessante. Eu já falo isso há quase uns 10 anos, caras. Por exemplo, 458 Itália e C63 MG Black Series, eu sempre disse já há quase uma década, esses carros vão ter uma busca muito grande, porque eles são o canto do cisne, né, da era aspirada desses fabricantes. O design desses carros ainda é muito clássico, ainda é muito ligado às tradições do país de origem. São designs que não são tão globalizados, né, são um pouco mais tradicionais. E aí olha o preço desses carros quando eles eram seminovos e hoje especificamente. Os carros dispararam, né? Outra característica de investimento, né, que a gente pode traçar um paralelo, aí é com o universo dos cavalos principalmente, né, que são esses leilões que eu comentei, né, altamente prestigiados, né. Você vai ter ali Bert Jackson, R.M. Sotheby's, que eu falei algumas vezes, o Meckham, Gooding Christie's, Goodwood também tem leilões muito legais. E tem outros muito menores espalhados pelo mundo, né? Inclusive no Brasil a gente tem algumas iniciativas de leilões acontecendo, por exemplo, circuitos de leilões já há alguns anos, os do Kardec começaram, se não me engano, no ano passado. Uma outra característica que faz esses carros esportivos serem ligados ao investimento alternativo é a questão comportamental. Se você pegar o investidor, o sonho erótico desses caras todos é pegar um ativo antes daquela rampa de valorização, né? Todo mundo no mundo hoje queria pegar um DeLorean para pegar um Bitcoin quando ele valia menos de $0,01, né? Que foi lá mais ou menos 2010, né? E você vê o que hoje em dia no universo dos carros? Toda hora, especialmente na gringa, matérias com aquelas listinhas, né? Qual que é o next
great thing, né? Aqueles carros que hoje não estão com preço tão agressivo, mas que tem um potencial de valorização agressiva, né? Isso é típico de investimentos, tá todo mundo procurando aquela janela de oportunidade mágica antes do negócio decolar, né? Exatamente também como no mercado de ações. Tem gente que fica flipando toda hora, né? Ali um day trade, vamos dizer assim, né? E tem gente que faz um buy and hold, né? Aposta numa valorização futura a longo prazo, vai curtindo o carro nesse meio tempo, enfim. Mas agora vamos começar a inverter tudo, caras. Vamos para o choque de realidade. Primeiro, vamos falar dos fatores de risco que são ignorados por muita gente. E aí a gente vai falar do principal, que é como que esse vírus do carro investimento está afetando esse meio de dentro para fora. E no final também eu vou deixar minha opinião sobre tudo isso, tá? Gente, nesse mundo, exatamente como no mercado de ações, todo dia um esperto e um otário se encontram. E como nas ações, os tubarões e os experientes pacientes fazem dinheiro e os leigos impulsivos que se acham espertos, escolhem aquele atalho fácil, não tem uma base técnica, esses caras se ferram seguidamente, mas teimosamente se consideram bem-sucedidos, né? E o cara que não tem conhecimento profundo de carro de mercado, ele pode ser vítima de muita coisa. Agora o clássico é que ele vai pagar um baita de um sobrepreço artificial com pelo menos um desses motivos. Ele vai cair ali num cartelzinho, naqueles grupos de WhatsApp dos donos que inflam, né, artificialmente, de forma combinada, o valor dos carros para o quê? Tentar criar um novo piso de valorização artificial, alavancado, né? Tem gente que é nesses grupos que até criam anúncios falsos, entre aspas, que é do próprio carro, mas o cara não tem a menor intenção de vender. Mas ele faz isso para ajudar o grupo a fabricar essa realidade. E aí, às vezes, um entusiasta que está vindo de fora acaba entrando e pegando um carro dentro dessa alavancagem artificial. Um caso clássico que aconteceu muito nos 992, né? Você pode cair na mão de um flipador, né? Esses caras que surgiram justamente por causa dessa cultura atual de investimento, né? Então o que é um flipador, né? É um cara que ali tem um bom relacionamento com algumas marcas, com algumas concessionárias, possui ali aquelas alocações privilegiadas para carros que não tem acesso fácil, né? E o que esse cara faz? Ele compra e já revende imediatamente, embutindo no bolso dele um ágio agressivo, né? E aí o que acontece? Nem todo carro flipado é uma garantia de bom negócio para quem comprou dessa pessoa, né? E muito menos vai preservar o valor, né? O caso do 992, como eu falei, foi um caso desses, né? Muita gente ganhou dinheiro com as gerações anteriores de 911 nessa coisa de fazer esse flip, mas 992 muita gente perdeu dinheiro também, né? E então nesse desespero de ser um early adopter, né? Muita gente perdeu dinheiro que não imaginava. Então já deu aquele passo em falso, né? Uma outra forma de você perder dinheiro, muitos leigos perdem com isso aí. Carro hipervalorizado por bobagem, por bullshit mesmo, né? Então, você tem um monte de gente, pessoal, querendo ser diferentão, né? Então, quando você tem muita gente querendo se destacar, você vai ter também um monte de vendedor querendo dourar a pílula, né? Dando ali o sobrepreço e começa a valorizar coisas que são realmente idiotas de carros ordinários de produção. Não, porque isso aqui é o único 911 GTS dessa cor, desse ano, com esse pacote opcional, com essa asa. Cara, isso aí é um castelo de areia, isso não resiste à prova do tempo, mas tem muita gente pagando um sobrepreço bem sério nesse tipo de coisa, valorização de pixel, né, de porcaria nenhuma, né? Então fique atento com isso aí. E também outra coisa que está causando um sobrepreço traiçoeiro, que pega muita gente, é a falsa equivalência. Vamos dizer assim, ó, teve lá uma, sei lá, chutando aqui, tá? Uma 612, ou um Civic SI, vai, 12 números diferentes, de um fulano que foi vendido por um valor absurdo, vai, 40% acima ali da média no mercado naquele momento, né? E aí as circunstâncias podem ser muitas, né? Às vezes é um carro que saiu por esse valor porque é um carro off-market que ainda por cima foi disputado numa negociação com duas pessoas, né? Ou na verdade foi uma venda que aconteceu, mas a pessoa nem queria vender, né? Mandou aquele preço, vou mandar um preço lá, uma PQP para esse cara não comprar, e o cara aceitou e agora vou ter que vender. É um caso clássico, aliás, né? Às vezes você tem um carro que tem uma configuração muito rara, tem um histórico ou um estado de conservação incrível, com toda a documentação, né? Então tem muita coisa que pode justificar um carro de repente atingir um valor ali alto, né? Um spike ali, né, no universo, né? Mas o que acontece no boca a boca, pessoal? Esses pormenores que justificam, entre aspas, esse valor mais alto, tudo se borra no telefone sem fio, né? E aí você vai ter o quê? Isso alavancando esses carros, mas na verdade são distorções temporárias, né? Por gente querendo surfar a onda daquele carro, daquele único exemplar que teve aquele sobrepreço, e aí quem está em volta tenta, opa, vou tentar ali pegar uma carona. E às vezes tem um cara que acaba pagando essa carona, mas na verdade o mercado nem estava tão interessado a pagar esse sobrepreço ainda, mas aquele cara caiu, né? E agora nisso, pessoal, eu quero falar sobre um ponto muito, mas muito sério. Muito, mas muito cuidado com a quilometragem alegada, especialmente dos super esportivos. Hoje em dia, a coisa mais comum que está afetando muito o meio desses carros, em todo o mundo, não é só no Brasil não, tá? São quilometragens adulteradas com formas que são
cada vez mais sofisticadas, com que os gringos vão chamar de mild brokers, e eu de verdade não sei como é que se chama aqui no Brasil, né? Enfim. São módulos eletrônicos que você instala como se fosse uma piggyback, e eles vão interferir via rede CAN nas informações que são transmitidas dos sensores de velocidade do carro para a ECU, né? E o que acontece com isso? Você vai ter uma alteração no odômetro, que ou vai parar de computar, ou ele vai estar computando, mas com um fator de desmultiplicação, definido e aplicado justamente por esse equipamento que ficou ali intermediando e cuspindo informações falsas para a ECU, né? Então, por exemplo, você está rodando ali, andou 10 km, em vez de computar 10, a ECU vai computar 2. E a rastreabilidade disso é quase impossível. Por quê? Porque justamente esse equipamento funciona como uma espécie de piggyback, né? Não é que você vai entrar na ECU e você interferir em alguma coisa ali, não. Na verdade, você está alterando a informação que alimenta a ECU, né? Então, por exemplo, você não vai encontrar rastros digitais disso se você fizer um scan ali num diagnóstico na central eletrônica, né? E, aliás, exatamente como nos piggybacks, você consegue programar a forma como essa adulteração acontece por meio de botões no volante. Você pode até desativar e o carro está andando e a quilometragem simplesmente não vai ser computada, né? E aí, assim, é muito difícil, mas tem um outro carro que vai ter ali módulos de transmissão, outros módulos que podem apontar uma diferença entre os módulos, né? E aí você pode conseguir identificar isso. Mas a grande verdade é que esse processo que era para ser uma compra, pessoal, já está começando a virar uma investigação forense, né? Porque uma vistoria básica ou mesmo avançada não vai pegar isso aí. E nem adianta você ficar bravo comigo, comentar, não, você está divulgando isso aí para o pessoal fazer. Caras, o pessoal safado já conhece isso aí há vários anos, isso é piada até no meio. Você vai lá no Web Motors, tem aquele mistério mágico, né? Que tem um monte de super esportivos que tem no máximo ali 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, é um fenômeno mundial, né? Parece que um OVNI vem lá e abduz esses carros que todos eles não conseguem rodar mais do que isso, né? Então fique atento com isso aí. E lógico, o sobrepreço também pode ser o estilo shrinkflation, sabe? Shrinkflation, quando você pega um pacotinho de bolacha, o preço é o mesmo, mas você descobre que ele ficou menor e tem 20% a menos de peso de conteúdo. Isso também acontece com muito carro alemão, caras. O carro tá bonito, passou lá pelo detailer, tá com a carroceria interior impecáveis, mas aí faz descobrir que o carro está no limite daquela revisão pesada e inevitável daquele modelo, vai envolver uma troca de amortecedores eletrônicos, ou é um freio de carbono que está ali no pelo, vai precisar desmontar parcialmente o motor, porque a embreagem se acessada, não sei o que, ou tem aqueles componentes que são caros, bomba d'água, bomba de óleo, de alguns carros são caríssimas, né? Ou pior, né? Às vezes tem uma avaria mais severa ali que foi disfarçada, um cabeçote que atropelou válvula, alguma coisa assim, enfim, um vício, né? Um dano que o carro tem e que está oculto e que precisa ser feito muito em breve, né? Então, com o frigir dos ovos, pessoal, especialmente nessa visão aí dessa turma que começa a ver esses carros como investimento, além da adulteração de quilômetros, a manutenção desses esportivos também sofreu muito com essa nova visão de mundo. Porque no final, gente, nenhum investidor quer perder capital, ainda mais um capital que ele consegue girar, porque são carros altamente desejáveis, né? E aí o que acontece? Ele empurra o passivo da manutenção para o próximo e ele cria uma cultura de manutenção parcial ou de manutenção mal feita que não era muito comum para essa categoria de carros, e sim para carros, vamos dizer assim, mais acessíveis, né? E que agora está afetando muito esses carros aí, né? Então, gente, são algumas coisas que são chocantes. Tem casos assim, o cara precisou desmontar lá um motor de um super esportivo clássico para fazer uma manutenção mais séria. Aí o reparador recomendou, olha, melhor você aproveitar que você desmontou o motor desse carro, faz uma retífica geral de cabo a rabo, vamos fazer um motor caprichado, né? Não, aí o cara fala, não, quero só trocar as bronzinas, os anéis dos pistões, né? Ou seja, quero fazer o mínimo do mínimo, do mínimo, do inaceitável, na verdade, nem a bomba de óleo o cara trocou. Para você entender isso de uma forma simples, seria como você tomar banho sem usar sabão e shampoo e aí você bota uma cueca velha usada. É meio isso, é um crime, entendeu? Com carros que são caríssimos. E aí com isso a gente consegue ver que tem carros muito caros aí, sei lá, C63, 430, recebendo um carinho, com peças estranhas, esses reparos cheios de atalhos, enfim. Então é triste, né, gente? Mas por conta de tudo isso aí, a manutenção documentada ela é fundamental, mas ela só vai ter serventia mesmo quando é analisada por alguém que tem muita experiência. Senão vira aquele monte de papel. E aí tem um monte de gente com dinheiro, mas que cai nesse discurso. Não, o motor foi inteiro feito na oficina X, olha o calhamaço aqui, ó, de peça de não sei o que. E o cara não sabe olhar
aquela documentação, né? E aí vai cair nesse caso aí, de que o cara trocou só a bronzina e anel de pistão, fala que desmontou o motor inteiro, de fato desmontou o motor inteiro, mas não trocou nada que precisava ter trocado e fez metade ou um terço dos procedimentos que realmente seriam recomendados, né? E aí no final você vai pagar o sobrepreço do motor restaurado, mas ele foi feito ali no mínimo, né? Então, turma, você quer dar uma de bonitão, quer ver o carro como investimento e tal, não sei o quê. Olha, não é só oba-oba não, né? Aquele terminho do diligence, né? Que é a lição de casa de qualquer investimento. Você também precisa fazer isso aí com os carros e precisa ser feito com muita base técnica. Porque se você parar para pensar, já que você está gostando de ver carro com investimento, é um ativo de risco porque você tem muito capital em um carro só, né? E vamos lá, né? Esse é um dos universos mais fofoqueiros que existem. Então se você cai numa roubada e pega um carro com histórico traumático, cara, você vai descobrir rapidinho que você passa esse carro para frente vai ser bem difícil porque as notícias voam, né? Eu quero dar minha opinião sobre tudo isso, porque na verdade eu vou um pouco na contramão, viu? O que eu tenho para dizer para você? Não deixe se contaminar com essa obsessão de carro esportivo sem investimento, porque o preço que essa associação cobra é muito maior do que você imagina. É lógico, pessoal, educação financeira é fundamental para a vida. Todo mundo quer ter o dinheiro trabalhando para você. Mas poucas coisas na vida possuem um poder de influência tão grande quanto o dinheiro. A pior mentira que você pode contar para você mesmo é que dá para juntar hobby com visão de finanças e investimentos. Cara, isso aqui ó, é frio, tem malícia, estratégia, vai devorar a pureza inocente e aconchegante disso aqui que é a paixão. E aí vai esfriar e influenciar de forma negativa a relação que você tem com os carros, de dentro para fora. Você nem vai perceber, mas daqui a um tempo você já é outra pessoa na forma como você vê e trata os carros. Então, se o carro é mesmo a sua paixão, o dinheiro deve ser só o meio, a ponte, o ticket, o pedacinho de papel que vai permitir você curtir essa paixão. Não deixe o dinheiro sentar à mesa para tomar decisões importantes. Jamais deixaria que a tendência de valorização ou desvalorização de um esportivo vai decidir qual carro que eu vou escolher, ou quando eu vou comprar, ou quando eu vou vender. E isso também, pessoal, inclui as decisões a partir do momento que o carro está na garagem. Eu não estou falando para você ser irresponsável com seus recursos, com a sua grana. Em português, claro, eu estou falando para você deixar de ser um banana, porque no mundo tem muitas categorias de investimentos que não vão requerer que você estrangule e esfrie uma paixão sua com tanta racionalidade. Então, você tem um M3 G80, evita usar o carro pensando na desvalorização, para com isso, cara. Vai curtir o carro, pega mais estrada com ele, experimenta um track day enquanto você tem saúde, está morrendo de curiosidade, mas fica com medo de usar o carro, né? Eu sei. Tem aquele cara que tem uma Gallardo, uma 360 Modena, lindo carro, morre de medo de andar mais com o carro por causa da manutenção, de juntar quilômetros, a embreagem e não sei o que. Cara, você tem o sonho da vida de muita gente, incluindo a criança perdida aí dentro de você. Para com isso. Tem coisa mais decadente do que restringir um carro como esse, só ficar indo e voltando no restaurante, fazendo pose num postinho, passando na frente de spotters. É isso que vai ser a vida desse carro? Quanta gente você não conhece que limita a vida de um supercarro só isso? Cara, você está só contaminando a hora do motor com um trabalho tão pouco intenso. Cara, pega, sai de madrugada, vai curtir uma serra de Morungaba de vez em quando, vai viver a razão pela qual esse carro realmente custa tanto dinheiro, que é o quê? É o trabalho de engenharia de competição condensada em um carro de rua. Aí você vai entender que essa obra de arte tem um universo muito mais rico e prazeroso para ser explorado como? De forma egoísta. Só você e o seu carro. A partir do momento, pessoal, que você associou o carro esporte a ser um ativo de investimento, você cria um dilema existencial no automóvel que jamais deveria existir. Porque diferente de bolsas, relógios, obra de arte, né, que são esses outros investimentos alternativos, o carro esportivo, por definição, ele é um fornecedor de experiências sensoriais complexas. Seria mais ou menos assim, ó, seria como se fosse um whisky colecionável, só que mágico, porque ele não acaba nunca, ele fica se repondo, né? E foi feito com os melhores magos com diploma de engenharia e design, né? Então, o que está acontecendo é que muita gente está deixando de degustar esse whisky mágico e podando a experiência em nome desse vício, né? Que é um vício mesmo. Quando você começa a ver o carro como investimento, isso contamina e fica esse jogo matemático, né? E tudo que esses carros pedem em retorno de uma experiência incrível é que eles sejam bem cuidados. Não só financeiramente, como a manutenção das melhores peças, mas também de você aquecer bem o motor e a transmissão antes de acelerar. Se você vai ali pegar mais pesado em curvas, dá uma aquecida no pneu antes, né? vai fazendo um ritmo crescente. Lógico, documenta tudo que você puder em relação à manutenção, né? Tem um asset que é muito mais valioso que qualquer investimento porque não pode ser comprado. Tempo.
porque a vida só vai em uma direção, que é o fim dela. O que você faz nesse intervalo é que vai definir se o seu tempo foi realmente bem investido. Esse é o maior investimento de todos. Então, se você tem a condição, a minha opinião é bem simples quando o universo do carro está sendo visto. Se permita e não olhe para trás, caras. Realmente viva o automóvel e deixa a cultura de investimento, no máximo, te amparar a tomar uma boa decisão, mas deixa o dinheiro fora da mesa de decisão. Depois que você tomou essa decisão, esse aqui é o meu carro, né? Ok, obrigado, deixa ele do lado de fora, curta o carro realmente com paixão e deixa a cultura de investimento para você recuperar essa grana ou você ganhar dinheiro efetivamente com investimentos que não vão apagar uma paixão. Agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião e também comente com outras pessoas que estão comentando, porque aqui no Flat Talk a gente tem gente de todos os universos, de todos os nichos, né? Então eu quero a sua visão a respeito desse assunto. É isso, pessoal. Obrigado demais por ter assistido o vídeo até o final. Se você curtiu essa camiseta aqui, vai lá em loja.flatout.com.br, tem um pôster dessa arte aqui, dentre os produtos, incluindo o clássico badge e outros adesivos do Flatout. Gente, valeu. Obrigado mesmo.